Projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 pode ser analisado pelo Legislativo nesta semana. E você vai ver ainda. Ministro Edson Fachin assume hoje presidência do Supremo Tribunal Federal. E ainda, Donald Trump recebe premier israelense na Casa Branca em meio à pressão internacional por acordo de paz em Gaza. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima segunda-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Vamos agora acompanhar os destaques deste início de semana. Hoje é dia 29 de setembro. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a reforma tributária podem ir ao plenário do Senado nesta semana. A Câmara, aliás, prepara a votação de projeto para ampliar o benefício no imposto. A pauta econômica deve ganhar destaque no Congresso nesta semana, com votação do projeto para isentar do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a possibilidade de concluir a análise das regras da reforma tributária. A expectativa é que a reforma tributária vá ao plenário do Senado já nesta terça-feira. Já a pauta de isenção do imposto está prevista para quarta-feira, na Câmara. As duas propostas ainda seguem em negociação. A votação da reforma tributária é voltada para regulamentar a administração do imposto sobre bens e serviços, que vai substituir os impostos de estados e municípios. O relatório final será apresentado pelo senador Eduardo Braga, que ainda avalia sugestões de outros parlamentares. Entre destaques, a proposta define a criação do Comitê Gestor, com definições voltadas para a arrecadação e fiscalização do imposto. A proposta na Câmara prevê retirar a cobrança do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, além de permitir um benefício gradual até R$7.350. Segundo o relator do texto, deputado Arthur Lira, as adequações devem beneficiar até 16 milhões de brasileiros. A adequação para as faixas de renda tem amplo apoio entre deputados e deve avançar. Mas parlamentares ainda discutem as formas de compensação que são previstas no texto. Uma operação conjunta para conter a expansão territorial do Comando Vermelho começou no Rio de Janeiro. Após muita resistência e confronto, ao menos 12 pessoas foram presas. As polícias civil e militar e o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro saíram às ruas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão nas comunidades da Gardênia Azul e da Cidade de Deus. A operação conjunta busca conter a expansão territorial do Comando Vermelho. No confronto, houve represália do tráfico, com tiros e fechamento de vias. Equipes policiais foram recebidas a tiros, principalmente na Gardênia. Os bandidos tentaram fechar importantes vias na região com barricadas em chamas. Um caminhão e um ônibus foram tomados e usados como barricada. Com as interdições, linhas de ônibus tiveram de mudar de itinerário. Parte dos presos chegou a fazer um motorista refém antes de se render. No veículo havia armas e drogas. O sequestrado nada sofreu. A força-tarefa destacou que os traficantes utilizam violência armada para intimidar a população e até para expulsar moradores. Os bandidos também têm drones para monitorar incursões policiais. Com a operação, a Secretaria Municipal de Educação informou que, na Cidade de Deus, 12 escolas foram impactadas pelas operações policiais em curso. Na Gardênia Azul, foram 4 escolas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 2 unidades de saúde suspenderam temporariamente o funcionamento. E a Polícia Civil cumpre mandados ligados à execução do ex-delegado Rui Ferraz Fontes no litoral de São Paulo. São investigados endereços ligados aos suspeitos do crime em 3 cidades. Os mandados estão sendo cumpridos em Santos, Praia Grande e São Vicente,
no litoral de São Paulo. Os alvos são pessoas que têm contatos com funcionários públicos de Praia Grande. O objetivo é recolher evidências sobre eventuais irregularidades em contratos com a prefeitura, onde Rui Ferraz Fontes era secretário de administração. A operação, realizada por equipes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da capital paulista, tem como alvo ao menos 8 endereços relacionados aos suspeitos do crime. 5 deles são em Praia Grande, onde ocorreu o assassinato, além de outros em São Vicente e em Santos. Rui foi morto no último dia 15, após cumprir expediente na prefeitura de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Até o momento, 4 pessoas foram presos sob suspeita de participação no homicídio. Outros 4 investigados já foram identificados e estão foragidos. Uma casa em Praia Grande foi o primeiro imóvel a ser investigado por ter ligação com a quadrilha. A polícia chegou até o local após o depoimento de Dahesley, a única mulher suspeita de participação no crime. De acordo com o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, ela saiu de Diadema, no ABC Paulista, para buscar um dos fuzis usados no assassinato de Rui dentro da residência, mas os fuzis não foram encontrados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúnem daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, pelo horário de Brasília, na Casa Branca, em Washington. Ontem, em uma mensagem em sua plataforma Truth Social, Trump insinuou um avanço nas negociações de paz no Oriente Médio. O encontro ocorre em meio à pressão internacional na Assembleia Geral da ONU e dias após diversos países reconhecerem o Estado da Palestina. Na véspera da visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu à Casa Branca, o republicano publicou em sua rede social: "Temos uma oportunidade real de realizar algo grandioso no Oriente Médio, todos a bordo para algo especial pela primeira vez. Faremos isso." Quase toda a postagem foi escrita em letras maiúsculas, uma forma de enfatizar o que está sendo afirmado. Durante uma conversa com repórteres na última sexta-feira, Trump já tinha afirmado acreditar ter chegado a um acordo para encerrar a guerra em Gaza, após o governo americano ter apresentado um novo plano de paz, com 21 pontos a Netanyahu e a vários países árabes e muçulmanos. Questionado este domingo sobre o plano de paz proposto pelos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel não apresentou detalhes, mas em uma entrevista à Fox News, ele disse que espera que consiga isso porque querem libertar reféns. O presidente americano tem pressionado Netanyahu a pôr um fim na ofensiva, principalmente depois do ataque israelense a negociadores do Hamas em Doha, no Catar. O país árabe é um importante aliado dos Estados Unidos e abriga a maior base militar americana no Oriente Médio. O isolamento internacional de Israel se intensificou nos últimos dias, com várias nações reconhecendo o Estado da Palestina, entre elas França, Canadá, Reino Unido e Austrália. Em território nacional, milhares de pessoas têm saído às ruas das cidades israelenses para pedir um cessar-fogo e os protestos têm se repetido ao redor do mundo. Em 2 anos de retaliação pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que resultou na morte de 1.219 pessoas, mais de 60 mil palestinos foram mortos pela ofensiva, a maioria civis. Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o isolamento do governo de Benjamin Netanyahu ficou ainda mais evidente após dezenas de delegados abandonaram a sala, que ficou praticamente vazia. Mesmo com o protesto, o premier prometeu terminar o trabalho contra o Hamas e bloquear a criação de um Estado palestino. Ele frisou que Israel não cederá às pressões internacionais.
E de volta com notícia nacional, nesta tarde, o ministro Edson Fachin toma posse da presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Na mesma solenidade, com transmissão ao vivo, o ministro Alexandre de Moraes será empossado no cargo de vice-presidente. Fachin assume a liderança da Corte Suprema no biênio 2025-2027, sucedendo ao ministro Luiz Roberto Barroso. Na mesma solenidade, o ministro Alexandre de Moraes é empossado no cargo de vice-presidente. Edson Fachin é o 51º presidente do Supremo Tribunal Federal, eleito para o cargo em 13 de agosto. Para a cerimônia, foram convidados os presidentes de outros poderes e autoridades. Devem participar representantes da Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União e da Ordem dos Advogados do Brasil. Nascido no Rio Grande do Sul, Luiz Edson Fachin tem 67 anos. O ministro se graduou em Direito pela Universidade Federal do Paraná, onde foi professor anos mais tarde. Ele fez pós-doutorado no Canadá. Foi pesquisador convidado do Instituto Max Planck, na Alemanha, e professor visitante do King's College, na Inglaterra. Tomou posse como ministro do Supremo em junho de 2015, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. E no STF se destacou como relator de processos relativos à Lava Jato. O ministro Alexandre de Moraes tem 56 anos e é natural de São Paulo. Tomou posse no STF em março de 2017, indicado pelo então presidente Michel Temer. Alexandre de Moraes se formou em Direito pela Universidade de São Paulo, onde é professor titular. Moraes foi promotor de Justiça em São Paulo por 11 anos, foi secretário de Justiça e de Segurança Pública do Estado e ministro da Justiça do governo Temer. E veja a seguir, tufão na Ásia deixa mais de 30 mortos. E antes do intervalo, vamos ver agora o tempo em Balneário Gaivota, 21 graus. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com Redação Hit, agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. O tufão Bualoi deixou mais de 30 mortos no Vietnã e nas Filipinas. Milhares de pessoas precisaram deixar suas casas, os voos foram suspensos e as aulas canceladas. A passagem do tufão Bualoi pelas Filipinas e pelo Vietnã deixou pelo menos 35 mortos. O balanço atualizado foi divulgado pelas autoridades dos dois países do Sudeste Asiático, que ordenaram a saída de dezenas de milhares de pessoas. Depois de atingir as Filipinas na semana passada, a tempestade passou pelo Vietnã no domingo, com ventos de até 130 km por hora, que arrancaram telhados e derrubaram postes da rede de energia elétrica. O tufão, o 10º a atingir o Vietnã este ano, provocou as mortes de pelo menos 11 pessoas e deixou 20 desaparecidos. Nas Filipinas, onde 400 mil pessoas abandonaram as casas na semana passada devido à passagem do tufão, uma fonte da Defesa Civil atualizou o número de mortos de 11 para 24. Na região central do Vietnã, telhados foram arrancados de vários edifícios e as ruas estavam repletas de objetos lançados pela tempestade. Mais de 53 mil pessoas abandonaram as casas no país, segundo o Ministério do Meio Ambiente. E as escolas suspenderam as aulas nas províncias afetadas. 4 aeroportos foram fechados, com mais de 180 voos cancelados ou atrasados. Depois de atingir o Vietnã, o tufão Bualoi perdeu força e segue em direção ao vizinho Laos.
Um ataque massivo envolvendo centenas de drones e mísseis russos na Ucrânia deixou pelo menos 4 mortos em Kiev neste domingo, incluindo uma menina de 12 anos. Mais de 70 pessoas ficaram feridas em todo o país. Os esforços diplomáticos para interromper a guerra falharam até agora e a Rússia afirma estar determinada a continuar com a invasão. E a Air France e a fabricante de aeronaves Airbus vão ser julgadas em apelação a partir de hoje na França por homicídio culposo no acidente aéreo no voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em 2009. As empresas foram absolvidas em primeira instância há mais de 2 anos. O julgamento determinou que ambas as empresas cometeram falhas, mas nenhum vínculo causal definitivo com o acidente pôde ser demonstrado. A Procuradoria-Geral recorreu da decisão e um julgamento de 2 meses começa em Paris na segunda-feira, terminando em 27 de novembro. Cada empresa pode ser multada em 225 mil euros, cerca de R$1.400.000. A decisão proferida pelo Tribunal Penal de Paris é um tanto híbrida, pois reconhece a realidade dos erros cometidos tanto pela Air France quanto pela Airbus, mas considera, de certa forma, que se trata de erros civis e não criminais, na medida em que considera que a prova de um nexo causal entre esses erros e a catástrofe não foi estabelecida. E essa será toda a questão do julgamento do recurso. Eu diria que é a única questão desse julgamento. Em 1º de junho de 2009, o avião que operava o voo AF447 entre Rio de Janeiro e Paris caiu no meio da noite enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico, poucas horas após a decolagem. As caixas pretas confirmaram que os pilotos, desorientados por uma falha no congelamento das sondas de velocidade no meio da noite, não conseguiram interromper a queda da aeronave, que ocorreu em menos de 5 minutos. A bordo do avião, um Airbus A330, estavam passageiros de 33 nacionalidades, incluindo 61 franceses, 58 brasileiros, 2 espanhóis e um argentino. A tripulação de 12 pessoas era composta por 11 franceses e um brasileiro. Das 489 partes civis presentes no julgamento de primeira instância, 281 aderiram ao recurso neste caso. Para os familiares das vítimas, é uma nova esperança de justiça. Esperamos que este julgamento de apelação finalmente permita que a verdade seja conhecida. Dizer hoje que apenas os pilotos são responsáveis, para nós, é algo que não podemos aceitar. Para nós, tanto a Air France quanto a Airbus devem arcar com sua parcela de responsabilidade e de culpa. O cronograma provisório do julgamento estabelece que o primeiro mês será dedicado às audiências de testemunhas e peritos. Os representantes da Airbus e da Air France devem ser interrogados a partir de 27 de outubro. A atriz Berta Lohan, ícone do humor brasileiro, morreu no Rio de Janeiro aos 99 anos. Veterana da TV, ela marcou gerações. O humor brasileiro perdeu uma de suas figuras mais marcantes na noite deste domingo. Aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Lohan atravessou gerações levando leveza e risadas ao público. Morreu aos 99 anos no Rio de Janeiro. A artista estava internada em uma unidade de saúde particular em Copacabana, na zona sul da cidade, e se preparava para completar 100 anos em março de 2026. Discreta nos últimos anos, Berta havia se afastado dos holofotes e vivia reclusa, mantendo distância da imprensa. Nascida na Polônia e radicada no Brasil desde criança, Berta se consagrou na televisão a partir da década de 60, quando seu talento para a comédia conquistou o público em produções que marcaram época. Ela brilhou em programas clássicos como consolidando seu nome entre os grandes nomes do humor nacional. Com uma carreira que ultrapassou 7 décadas, Berta Lohan fez parte da história da televisão brasileira e deixou um legado construído com carisma, versatilidade e uma presença que se tornou sinônimo de riso fácil e entretenimento genuíno.
É realmente uma atriz marcante. E olha, neste fim de semana aconteceu o culto do Ministério Jovens que Vencem na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. Com o tema Ainda Não é o Fim, o encontro falou sobre depressão e saúde mental. Vamos acompanhar. Encontro dos Jovens que Vencem é assim, ânimo lá em cima, louvores saltando dos lábios e os corações muito alegres, afinal, jovem tem tudo a ver com felicidade. Segura a mão dele aí! Sai do chão, vai! Vamos pular de alegria, vamos cantar, cheios de unção, o novo dia está surgindo, é Jesus trazendo. Mais um! Mas esse culto do JQV de setembro trouxe uma particularidade toda especial. No mês onde o Brasil abraça a causa do cuidado com a saúde mental e emocional, combatendo principalmente o suicídio e depressão através do Setembro Amarelo, o Ministério dos Jovens que Vencem também se posicionou na causa com um culto para tratar do assunto através da fé. É muito importante a galera estar aqui, né? Principalmente nós jovens, né? Que somos muito atingidos, né? Na mente, nessa área. Às vezes eles ficam muito tempo, né? Trancados dentro do quarto, sabe? Depressivo. E a maioria deles não contam com a ajuda de ninguém, né? Aqui a gente está para mostrar a diferença, para apoiar esses jovens que estão passando por esse momento e ajudá-los, né? Colocar os pés dele firme no caminho, na caminhada com Cristo, para eles acabar saindo dessa vida escura que chama-se depressão. Juventude pode ser sinônimo de alegria, força e o início de muitos sonhos. Mas é exatamente nesse período da vida onde decisões difíceis precisam ser tomadas. E é por isso que esses jovens estão aqui. Porque através da palavra pregada naquele altar, uma verdade surge. Ainda não é o fim. O Ainda Não é o Fim nasceu, na verdade, do coração de Deus, né? Usado muito pelo pastor Márcio, ele que foi o idealizador, na verdade, do Ainda Não é o Fim. E é um culto realizado aqui, um mês, na verdade, realizado no Setembro Amarelo, onde nós falamos sobre a depressão e clamamos perdão ao nome do Senhor para que Ele possa curar, transformar e ajudar as pessoas que estão passando por depressão. E através da pregação das Escrituras, juntamente com experiências próprias, o pastor Jaime falou sobre o assunto aos jovens que o ouviam atentamente. Nós estamos enfrentando gigantes. O gigante desse século, né, é chamado de depressão. Isso tem levado muita gente a não viver mais. Eu posso falar porque eu passei por isso. A depressão é uma coisa que dificilmente dá para descrever o que a pessoa sente. Pânico, bem, isso é normal. Medo, mas não dá para descrever. É um medo da morte e, ao mesmo tempo, você quer morrer. Dá para ver uma coisa bem antagônica. E nós estamos enfrentando um gigante hoje. Não só você, jovem. Idosos estão com depressão. Crianças estão com depressão. Mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a ter as armas espirituais. E assim foi essa edição do JQV. Um dia onde centenas de jovens foram preparados para as dificuldades da vida. E através da palavra e do amor de Deus, se fortaleceram na esperança de que ainda não é o fim. E hoje somos livres, porque a tua bondade, a tua misericórdia, ela se renova todos os dias. É isso aí, 11h55 agora. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente começo de semana para você. A gente encerra esta edição com mais um pouquinho deste encontro grandioso dos Jovens que Vencem. Muito obrigada. Até amanhã às 11h30 em ponto.